próximos 90 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 90 minutos com um debate franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Olá, queridos, muito bom dia, estamos aqui ao vivo para mais um Debates da Vida. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua audiência. Estamos ao vivo pela Vida 96,5 e também estamos ao vivo através da internet, do nosso YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Então vem para cá, participe conosco, já estou entrando aqui na nossa transmissão. Então venha para cá, participe conosco, dê a sua opinião. Você pode dar a sua opinião escrita ou em áudio através do 12997472010, 12997472010. Opa, já entrei aqui, ó. Você pode dar a sua opinião também através do nosso YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, ou entre no YouTube, clique na lupinha e digite lá, Eu Tô Na Vida, você já entra direto na nossa transmissão. Uma vez que você entrar, já clica no sininho, clica no joinha, se inscreva no canal, para que todas as vezes que nós iniciarmos a nossa transmissão, você possa participar conosco. No YouTube, você participa digitando a sua opinião ou dando a sua opinião através da enquete. Já tem lá uma enquete à disposição. E o tema de hoje é: Jesus foi ao inferno pregar aos mortos? Hoje o tema é bem teológico e vale a pena você participar. Certamente haverá crescimento, né? E o nosso objetivo como debate é exatamente isso: que você cresça na graça e no conhecimento, ok? Então participe conosco, a enquete já está lá à sua disposição, basta você entrar e dar a sua opinião clicando ou também digitando a sua opinião na sala de chat. A produção pega a sua opinião, coloca aqui para mim uma pauta e eu vou lendo no decorrer do debate, ok? Hoje participando conosco aqui, pastor Ronald Rivas e também o pastor Elias Garcês. Será um debate hoje apoteótico, ó. Pastor Ronald, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Amém, Senhor, pastor. Palavra difícil, hein? Gostou do apoteótico hoje? Gostei, vou procurando no dicionário. Essa eu não conheço ainda. Paz do Senhor para todos os meus amados irmãos, para o Senhor, pastor Elias, para sem conhecê-lo, para o Senhor, para os meus alunos em Jacareí e toda a região. E saudação ao meu pastor presidente, pastor Daniel, e a todos os seus irmãos ouvintes. Obrigado. Maravilha, gratidão, satisfação tê-lo conosco. Pastor Elias Garcês, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia, pastor Ronald. Satisfação estar aqui, conhecendo o senhor também. Tenho acompanhado alguns debates, visto o senhor debatendo. Era uma intenção do meu coração conhecê-lo. Um prazer estar aqui, né, para esse debate. Vai ser uma grande bênção. Que o Senhor Deus nos abençoe, todos os ouvintes da rádio, né, pela internet, pelo YouTube, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Maravilha. Então vamos lá, os nossos debatedores terão como sempre 2 minutos iniciais para defender o seu ponto de vista, ou seja, colocar o pezinho no assunto, dar a tônica do seu ponto de vista. Depois nós já colocamos opiniões dos nossos ouvintes e eles voltam com mais 4 minutos para embasar o seu ponto de vista. O primeiro bloco é o bloco que nós chamamos de explanação. Eles, sem nenhuma interrupção, nem minha e nem do seu oponente, eles têm liberdade para expor a sua linha de pensamento. A partir do segundo bloco, aí sim, eles confrontarão as ideias, terão a oportunidade de interromper a fala um do outro, de questionar um ou outro, para te ajudar na elucidação deste tema. Jesus foi ao inferno pregar aos mortos. Então nós vamos começar com o pastor Elias Garcês. Pastor Elias, 2 minutos para o seu ponto de vista inicial. Uau, que benção, né, estarmos aqui. 10-0 para o relógio, viu, pastor? Para defender. Vou ganhar uns minutos aí. Já vai indo, vai ganhar o prêmio. É uma grande bênção estar aqui nesse tema tão importante, né? Para trazer conhecimento, né, a todos que estão aí ouvindo, que vão participar, que vão dar também as suas opiniões, né, pastor Ronald, com a sua posição. É interessante, né? Quando você vai falar de inferno, é um tema também muito vasto, muito. Acredito que o que traz muitas dúvidas nas pessoas é falar sobre regiões infernais. Acho que a intenção não é essa aqui. Mais propriamente dito, né? A minha posição é que o Senhor Jesus foi ao inferno, pregou aos cativos, o Senhor Jesus tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, foi ao mundo dos mortos, morreu por nós, morreu em nosso lugar, né? O inferno como Hades, né? No grego, como Sheol no hebraico. Eu acredito muito sim que o Senhor Jesus, ele tenha descido. Acho que não faz sentido, acho que no processo de salvação, para nos resgatar da morte e daquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo,
como o escritor dos Hebreus fala, em 2,14 de Hebreus, o Senhor Jesus precisou descer para vencer a morte e resgatar aqueles que estavam cativos, esperando também por salvação, por conhecer o Salvador. E o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte também indo no inferno, sem pecado, e ele venceu a morte, o inferno, e nos resgatou também da morte do inferno. Maravilha, utilizou 1 minuto e 45, como tinha um pouquinho antes, então vamos arredondar o mesmo período. Pastor Ronald Rivas, 2 minutos também para a sua consideração inicial. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor, meus amados irmãos. Esse tema é um tema muito interessante, um tema de estudo profundo. Eu gostaria de colocar que, antes de tudo, que Jesus lá na cruz, quando ele morre, ele disse: está consumado. Toda a obra que diz respeito à salvação está consumado ali na cruz. Dali para frente não tem mais nada para fazer. Não tem que ir para o inferno, não tem que ir lá brigar com o diabo, não. A cruz, Jesus disse, está consumado. E outra coisa interessante que eu quero colocar já de início, deixar curioso os amados, que essa teologia desenvolvida da descida de Jesus ao inferno tem um fundamento de um evangelho gnóstico. Tá? E é muito importante nós termos cuidado com isso, porque senão muitas igrejas estão pregando gnosticismo. O evangelho de Nicodemos é o nome do evangelho gnóstico, tá? Você pode pesquisar, né? E se você quiser depois entrar em contato, eu passo para você. É o evangelho gnóstico, tá? Onde se prega a descida de Jesus ao inferno. Tá? Então, não tem fundamento bíblico, tá? Não tem fundamento histórico, e nós temos todos os textos aqui, tanto da história quanto da teologia. Tá? Então, vamos pensar bem. Tá? Jesus, o que precisava fazer, ele fez na cruz. Tá? E sempre houve salvação em toda a história da Bíblia. Tá? Tem salvação desde o Antigo Testamento até o último momento. Então, vamos pensar, e o texto, né, que o nosso pastor Elias já falou, o inferno, a palavra inferno pode ser traduzido de Hades, Geena ou Tártaro. Todavia, sempre é bom pensar que nenhuma palavra tem vida própria. Cada palavra significa o que ela significa no seu contexto. Obrigado, pastor. Maravilha, opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados, utilizaram cada um 2 minutos. Nós vamos agora ver se tem opiniões de ouvintes, né? Porque esse tema, repito, é um tema bastante teológico, né? Então temos aqui, ó, Bruno Emerick. Bom dia, meu querido pastor Cláudio Apolinário. Bom, eu acho que não, pastor. Jesus Cristo só foi tomar um café. Não, só foi tomar a chave da morte. De onde eu tirei café aqui? Né? Só foi tomar a chave. De café. Tomou café hoje, hein? Só foi, não, que eu vi tomar chave, eu já li café aqui, emendou. Né? Tomar a chave da morte. Renato Viana, eu acredito que não. Quem está no inferno está, não tem o que pregar lá. Ok, então aí 2 opiniões de ouvintes. Repito, esse tema realmente é um tema bastante teológico. Então tem muita gente que vai acabar esperando ouvir um pouquinho dos nossos debatedores para depois formular melhor o seu ponto de vista. Então eu volto com os nossos debatedores, que terão agora 4 minutos cada um para dar a sua opinião, ok? Então agora começa com o pastor Ronald Rivas, que terá 4 minutos para dar o seu posicionamento. Amém. Então vamos lá. Tem muitos textos que as pessoas usam como pretexto para essa opinião, tá? E nós respeitamos, tá? Porque, como eu digo para meus alunos, é importante a gente aprofundar no texto, estudar com muito carinho. Esse estudo que nós estamos falando aqui, esse tema, demora 6 horas para pensar esse tema, né, dentro da sala de aula. Então, não é em poucos minutos que a gente vai mostrar tudo. Mas em Atos 2, 27... é um texto que diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso é Almeida, revista atualizada. Tá? Agora, as pessoas às vezes pegam esse texto e dizem: está vendo? Está escrito aí, Jesus foi para o inferno. Mas, como eu disse no início, nenhuma palavra tem vida própria. Toda palavra, cada palavra, só significa o que significa o que ela diz no seu contexto. Então, a palavra usada aqui, inferno, que na revista corrigida é Hades. Hades, tá? No grego, pode ser traduzido por inferno, por sepultura. Aí, quando nós lemos o contexto que Pedro está pregando, ele diz assim:
versículo 26 de Atos 2. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou e a minha alma, ou aliás, a minha carne há de repousar em esperança. Veja que está falando do corpo. Pois não deixarás a minha alma no Hades, ou no inferno, na revista atualizada, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja que no versículo anterior falou da carne, do corpo, e está falando do corpo sendo corrompido, versículo 27. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, versículo 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então veja que o contexto ali, que a revista corrigida diz como Hades, que é possível se traduzir ou inferno ou sepultura, mas o contexto nos mostra que se fala de sepultura. Davi ainda está sepultado, mas Jesus, o corpo não foi corrompido, não está na sepultura. Tá? Esse texto, né? Agora, o texto, vou já me apressar aqui para falar de Pedro, né? 1 Pedro 4,6, onde muitas pessoas acham que Jesus foi ao inferno pregar o evangelho, né? Diz assim, 1 Pedro 4,6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem Deus segundo o Espírito. É interessante que se eu me precipitar, tá, e pensar que, olha, está escrito aqui que foi pregado o evangelho aos mortos, eu vou cometer um erro de interpretação, um erro de exegese. Tá? Aí então é importante nos percebermos novamente o contexto. Veja, 1 Pedro 4, versículo 2 ao 6, tá? Vamos ler o contexto. Para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Veja que está dizendo viver na carne, ou seja, estar vivo, tá? Não é viver no pecado, carne aqui é estar vivo. Porque é bastante que no tempo passado de vista da vida fortes, fizestes a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedice, abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta, os quais, os seus vivos, tá? Que hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, ou seja, em vida. Então esse texto está falando de um julgamento em vida para pessoas que foi pregado o evangelho enquanto estavam vivos. Obrigado, pastor. Maravilha, utilizou seus 4 minutos, agora o pastor Elias terá também os mesmos 4 minutos para explanar melhor o seu ponto de vista. Muito bem, vamos lá. Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, e versículo de número 9. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões mais baixas da terra, regiões mais baixas. O que eu entendo sobre as regiões mais baixas? Posso citar Provérbios, capítulo 15, versículo 24, né? Onde diz que para o sábio o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, que é embaixo, né? Quero citar também aqui o texto, o pastor Ronald falou, Salmos, né, 16 e 10, e Atos 2, né, a partir do versículo 24, versículo 27, Salmos, Pedro está citando uma citação de Salmos, né, 16 e 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, né? Embora o pastor Ronald tenha falado sobre o corpo, né? Mas o texto está dizendo que alma, né? Não deixarás a minha alma no inferno. Se não deixarás é porque a alma esteve em, não é? Se não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Então, de verdade, o corpo de Jesus, ele não foi corrompido, mas durante 3 dias, né? Durante 3 dias, que o Senhor Jesus, ele morreu por nós, quando ele disse está consumado, está pago, o preço está pago, né, para consumar ainda a obra, para completar a sua obra, né? Jesus ele vai citar na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, né, a respeito de que Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Então vai citar que havia um abismo intransponível, rico, para lá do abismo, falou com Jesus,
claro que é uma parábola, né, a respeito de inferno, de sepultura, né, Sheol, né, a sepultura, o mundo dos mortos, né. Não tem como falar de inferno se não falar de morte, né, porque a morte espiritual, a separação de Deus, o homem que morrer fisicamente, morto espiritualmente, vai provar dos danos da segunda morte, de Apocalipse 20, que é o lago de fogo e enxofre. Para que o Senhor nos livrasse dessa condenação de morte, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele participou da carne e do sangue. Para nos salvar, ele precisava participar da carne e do sangue, e na sua morte, ele tirou das mãos de Satanás, na sua morte, ele aniquilou a morte que estava sobre o império, né? Ele destruiu o império da morte, que estava nas mãos do diabo. Para quê? Para pôr em liberdade aqueles que, com medo da morte, viveriam uma vida inteira, né, aprisionados. Então, por estes textos, né, não há um texto na Bíblia que diga claramente: ele foi ao inferno, tomou das mãos de Satanás a chave da morte. Mas lendo os textos, o que nós cremos, o que eu acredito, é que ele foi ao inferno, não como os pregadores costumam dizer, com todo o poder. Não, Jesus, ele foi ao inferno, ele foi ao inferno por causa dos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, e a condenação da nossa morte seria estar escravos, né, desta morte espiritual por toda uma vida, se Jesus não tivesse nos salvado através do seu sacrifício e desta ação. Então ele tomou das mãos do diabo o império, o poder sobre a morte, e nos concedeu a vida. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Então foi necessário para que isso acontecesse. Maravilha, opinião dada aí também pelo pastor Elias. E aí, nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do 12 99747 2010, 12 99747 2010. A sua participação, ela é muito importante para nós. Você pode dar também a tua opinião através do nosso chat, que está no YouTube, youtube.com barra Eu Tô Na Vida, ok? youtube.com barra Eu Tô Na Vida. Você entra agora, você dá sua opinião digitada ou você participa da nossa enquete. Deixa eu já verificar aqui o resultado da nossa enquete. Então vamos lá, o resultado parcial. 43% estão dizendo que sim e 57% estão dizendo que não. Então está relativamente equilibrado. 3 a 4 pontos percentuais, o 43 pode ir por volta de 47 e o 57 pode cair por volta de 53. Né? Então não está tecnicamente empatado, mas de certa forma equilibrado aí o resultado, ok? Então participe conosco, dando a sua opinião ali no chat ou também através da nossa enquete, ok? Se você quiser dar a sua opinião através do WhatsApp, 12 99747 2010. Música boa, toca na vida. A vida é tudo de bom. E voltamos aqui com o nosso debate. O tema de hoje é: Jesus foi ao inferno pregar aos mortos. Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Na Rádio Vida, a qualquer momento, pode ir para o intervalo. Se você não quer perder nenhum comentário, vem para cá no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, ok? Temos aqui o Lucas Mateus. O texto é claro. Pedro está falando da geração de Noé. Os espíritos em prisão eram pessoas que viviam no pecado no tempo de Noé. E o Espírito Santo de Jesus pregou para esta geração, mas eles não se arrependeram. A Bíblia não ensina que o termo espírito é uma entidade imaterial. Heitor Silva: Jesus, ao descer ao inferno, tinha o objetivo claro de pegar a chave e não pregar aos que lá estavam. Luiz Costa de Souza: esses dois parecem gêmeos.
Ele tá olhando na imagem. Somos irmãos, né? Em Cristo, né? Viu o cabelinho branco. Acho que o cabelo parece. E o sotaque também é muito parecido, As né? cãs brancas hoje aqui denunciam muita, né? As cãs brancas denunciam bastante experiência, né? Exatamente. Somos grisalhos. Exatamente. É a então, moda. É isso aí, é moda hoje em dia, moda né? em dia. Mas então vamos lá. Então nós vamos continuar agora, e agora é o bloco do nosso embate, onde eles terão a oportunidade de confrontar a ideia um dos outros, de perguntar um ao outro, terão liberdade, inclusive, de perguntar, pastor, o que o senhor acha isso? O que o senhor acha aquilo? Mas o texto tal diz isso, o texto tal diz aquilo, então eles terão a oportunidade. E isso vai te ajudar na elucidação do caso de hoje. Eu quero começar, o pastor Ronaldo fez uma declaração aqui no seu comentário inicial, dizendo que quando Jesus ele morreu na cruz, ele disse, está consumado. E está consumado indicaria que ele não tinha mais que ir para o inferno para brigar com o diabo, para pregar para ninguém. Está consumado. O senhor concorda com isso, pastor Elias? E é só para começar, para fomentar o início, mas vocês têm liberdade. Põe lenha na fogueira, né? É mais ou menos isso. Eu não concordo claramente com isso, pastor Cláudio Apolinário, porque estar consumado, tetelestai, está pago. O preço foi pago, a restauração... Então Jesus mentiu? A restauração foi feita, entendeu? Mas onde Jesus ficou 3 dias até a sua ressurreição, depois que ele entregou o seu espírito. Jesus não disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso? Está claro aí. O paraíso, nós vemos pelo texto, né, de Lucas 16, o seio de Abraão é considerado como um paraíso. Para os salvos antes de Jesus. Para aqueles que confiaram na palavra, para todos os patriarcas, profetas, antes do Senhor Jesus, que estavam esperando, né, segundo o texto da Bíblia, serem aperfeiçoados em nós. Sem nós, eles não foram aperfeiçoados. Está me dizendo que havia um lugarzinho de espera antes da cruz? Onde está escrito isso? O texto a parábola do rico e Lázaro, pastor Ronald, dá-se a entender que havia um lugar de espera. Por quê? Morte, só para me falar, inferno, só para me concluir aqui, pastor Ronald, inferno, sepultura, mundo dos mortos, não é? Estado intermediário entre o falecimento e o destino final. Sim. E o destino final, como é que fala? O significado de Hades, de Sheol, o destino final, o lago de fogo e enxofre, para aqueles que não foram salvos. Certo. Hoje, o Senhor Jesus inaugurou o paraíso, e ele pregou para as almas que estavam aprisionadas. Paulo diz aos Efésios que subindo ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que estavam aguardando foram levados para uma região, para um paraíso, para um lugar de espera. Olha só, o senhor citou a parábola de rico e Lázaro. Será que essa parábola Jesus, ele tirou da sua cabeça, ele está contando a história à primeira mão? Se nós percebermos, é muito importante, irmãos, que a gente faça exegese do texto, que essa parábola não é inventada por Jesus. Essa parábola já existe 100 anos antes de Cristo, lá em Alexandria. Tá? Essa parábola é tirada lá de Alexandria, e os judeus alexandrinos trazem a Palestina com 2 nomes que eles vão usar, do judeu, do rico, tá? E o escriba pobre e o rico publicano Bar Mahan. Então, eles trazem essa história, a mensagem é a mesma, tá? Cuidado com você confiar tanto em você que você está salvo, que depois da morte pode ter surpresa. E na parábola do rico e Lázaro, se vemos o versículo anterior à parábola, essa parábola não se refere à vida pós-morte. Está dizendo para fariseus e saduceus avarentos, que estão dizendo que os pobres não são abençoados por Deus, logo vão para o inferno. E Jesus conta a história, a mesma história da Alexandria, que a surpresa é a seguinte: quem confia na sua riqueza, que acha que está abençoado, vai para o inferno. Então esse texto não é base para dizer que tem um lugarzinho de espera. E o texto de Salmos, pastor Ronald, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o senhor citou, onde diz, não deixarás a minha alma. O que está falando que quem foi para o inferno foi a alma, não foi o corpo. Embora alma aí corpo pode ser traduzido por vida. Então, a vida. O Senhor Jesus, ele desceu ao inferno com este intuito. Aí a palavra... Como o ouvinte disse aqui, um acredita que ele foi pegar a chave, outro acredita que ele foi pregar para as almas aprisionadas. Pregou para as almas e tomou das mãos do diabo a chave do inferno e da morte. Eu acho interessante, tá? O que o irmão está dizendo, mas o texto diz, o meu corpo não deixarás na corrupção. Não está falando de ele, está falando, a vida morreu,
foi para a sepultura, e não deixarás meu corpo ver a corrupção. Não está falando aí de alma, de Jesus está no inferno. A palavra alma, no contexto, está como sepultura. É porque inferno, pastor Ronald, que não falou, a conotação que as pessoas têm de inferno, né, elas não prestam atenção nas divisões, né? O senhor citou Tártaro, lugar de escuridão, o senhor citou Geena, lago de fogo e enxofre, que está preparado para os últimos dias, para que a morte, né, e o diabo sejam punidos. O lago de fogo e enxofre foi criado por Deus para punir o diabo e a morte. Que morte? A morte que o diabo causou por causa do pecado, enganando Eva no paraíso, porque quando Deus disse para Adão, se você comer do fruto morrendo, morrerás, você vai ser separado de mim. Esta separação vai produzir no homem a morte física, a alma separa do corpo. E se o homem morrer, se a alma separar do corpo e o homem estiver separado de mim, ele vai provar o dano da segunda morte. E a segunda morte é para quem foi enganado e não se deixou conhecer por Cristo ou ser salvo por Cristo, e também vai sofrer o dano da segunda morte, né? O que o escritor dos Hebreus está dizendo, em Hebreus 2,14, que eu citei, é que o Senhor Jesus, ele participou da carne, participou do sangue, né? E provou da nossa morte. Essa morte espiritual, a morte espiritual leva o homem, né, à região dos mortos, mas ele foi com intenção, porque o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus a alma não pecou. E pessoa, tá? Cuidado com Jesus não pecou, mas Jesus não pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados, para nos livrar dessa condenação. Mas está me dizendo que Jesus se tornou pecador? Não, ele levou sobre si os nossos pecados. Qual o salário do pecado? Por nossos pecados, ele se fez maldito. Qual o salário do pecado? É a morte. Então ele morreu. Ele morreu. Está consumado. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Sim, mas então, se ele morreu e esse é o salário do pecado, está consumado, não tem o que fazer mais. Porque o texto de Atos, mesmo 2, os versículos que se seguem, vai dizer que soltas as ânsias da morte, ele ressuscitou, porque era impossível a morte reter o autor da vida. Reter, mas ele teve que passar por essa região, morte, ele teve que passar por essa região, e esse inferno que eu estou falando aqui, mundo dos mortos. Sim, ele morreu, é verdade. Ele teve que passar, as pessoas talvez confundam, né? Foi ao inferno, ao Não, Tártaro. ele morreu. Bom, ele morreu, passou pelo mundo dos mortos. Então, é certo falar que Jesus foi ao inferno. Ele desceu. Não disse inferno, disse que morreu. Porque Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, não inferno. Tá? Então aí está forçando o texto. Efésios 4, o Senhor citou, quando disse que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora vamos ler o contexto, tá? O problema, muitas vezes que nos criamos, é que nós lemos o texto fora do contexto, tá? Então, muito cuidado. Veja, diz assim: ora, isto, ele subiu o sinal que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10 agora. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os seus, para cumprir todas as coisas. Mas ele fez o quê? Sim, calma aí. Desceu. Agora veja quando o versículo... Desceu para onde? Uma pergunta. É interessante. O versículo 10 e o 9 está fazendo uma antítese entre descer e subir. Agora o pastor fez uma pergunta muito interessante. Desceu onde? Que Jesus está falando, ou o texto está falando de desceu? Vamos perguntar a Bíblia. João 3,13 diz, Jesus conversando com Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus está falando que aquele que desceu, ele está falando de quê? Da encarnação. Pelo amor de Deus, não está falando que desceu ao inferno. Aqui está dizendo que desceu. Tá? Jesus está falando com Nicodemos, João 3, versículo 13. Mas perguntamos a Paulo em Filipenses 2, versículos 7, 8 e 9. E Paulo vai dizer que Jesus, tá? Ele está falando de humildade. Tá? Quando Jesus se faz homem, ele está se humilhando a si mesmo. Então disse: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
Aí cita o exemplo de Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente. Agora, escuta, ele deu um nome que é acima de todo nome. Veja, que está falando da encarnação, da humilhação, que foi obediente até a morte de cruz, e por isso Jesus exaltou soberanamente. Então, a antítese entre a encarnação e a ressurreição de vitória. Novamente, em Efésios 4, 8 ao 10, se refere então à morte da cruz, à descida da humilhação, e não simplesmente à questão de ir ao inferno. 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo Sim. pelos pelos injustos, para levar-nos a Deus, Sim. mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A questão de descer, onde a sepultura, que pregou? né? Por exemplo, a questão de redenção, pastor, a questão de redenção. Redimir, ou a palavra redenção, ela traz o significado de descer a sepultura e trazer de volta a vida. Redenção? Redenção. Não, redenção é pagamento. O dos termo significados é redenção, em nenhum remissão momento é descer a sepultura, trazer de volta a vida. O que Então, eu estou Jesus falando morreu aqui é e que na ressuscitou. região que nós estávamos, porque Paulo vai escrever aos Romanos e disse que nisso Deus prova o seu amor para conosco. Sim. Estando nós mortos nos nossos pecados, Sim. né? Ele enviou Jesus Cristo ao seu tempo para morrer por nós, em nosso lugar. Precisava, para cumprir a justiça de Deus, nós estamos falando de morte, estamos falando de sepultura, Sim. estamos falando de Hades, né? Que todos essas palavras estão contextualizadas numa mesma coisa. Morreu para Deus, o pecado separou o homem de Deus. Sim. Isso trouxe para o homem a morte física, e a morte física separada de Deus trouxe para o homem a condenação do lago de fogo e enxofre. Sim. Jesus veio para nos libertar disso, ele provou a nossa morte. Então, o que eu quero dizer? Ele desceu na nossa sepultura, no Hades, na região dos mortos. As pessoas Não ao que estão, inferno. A Hades é inferno. Não, sepultura. Sepultura. Atos 2 e está sepultura. Inferno. Nas traduções da Bíblia, onde está escrito inferno, está falando sobre Hades. 1 Coríntios Não posso 15, generalizar. 58, Não, calma aí. Não 55. pode generalizar. Num texto pode ser inferno, mas em Atos, o contexto diz, seja-vos lícito dizer os varões, irmãos, que Davi ainda permanece na sepultura. É bem claro o texto. Tá? Eu não posso generalizar. Inferno está não. Esse texto, Pedro usa de Salmos 16. Sim. Em Salmos 16, É Davi falando. Almeida Revista e Corrigida, está escrito inferno. Não permitirás. Almeida Revista Corrigida está que a escrito alma- Hades. Tá? A Almeida atualizada traduzido como é inferno, inferno. mas é traduzido Na como nova NVI é sepultura. Porque o contexto, Davi está falando, eu vou morrer, mas o Senhor vai suscitar alguém que vai ficar no meu lugar. Então está falando de sepultura. Tá? Não está falando aí de Mas inferno. o termo Hades, ele revela... Pode ser traduzido como inferno, mas o contexto que determina. Mundo dos mortos, Sim, né? eu concordo. É uma tradução bem vasta, né? Sim, mas o contexto quem mundo dos define. mortos, sepultura. E é para baixo. Desceu. Tá. Vocês mencionaram Sim. Efésios capítulo 4 ou não? Efésios capítulo 4 Sim. e versículo 9. Isso. Versículo 9. Ora, o que dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O que Isso. seriam as regiões inferiores da terra? Regiões inferiores da terra não é para baixo? João 3,13, ele nos fala, dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O que é descer aqui? É encarnação. Quando fala de descer as partes mais baixas da terra, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versículos 7, 8 e 9, fala da humilhação. Que ele se encarnou, se fez homem como homem, se fez servo como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, Deus se exaltou soberanamente acima Mas de o todo texto nome. de Filipenses, Paulo também não está falando a respeito de... Está falando a respeito de humilhação. De humilhação, sim. Mas como o senhor disse, o texto de Filipenses está falando de humilhação. Efésios, Também. Paulo está falando das regiões mais baixas da terra. Sim, mas o que é mais baixas, partes mais baixas da terra? Justamente esse estado de humilhação.
Porque João 3,13, Jesus estava morto quando Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus está vivo. Então, está falando da encarnação. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. É ele. No texto de João, sim. ele está falando Da encarnação. Mas no texto de Efésios, Paulo está falando da obra redentora através da morte de Jesus. Se você ler Efésios capítulo 1, capítulo 2, Sim. nós vamos ver aí que ele nos vivificou, Sim. nos ressuscitou, Sim. nos levou para estar com ele nas regiões Sim. celestiais. Sim. Né? Aqueles que são salvos em Jesus Cristo foram levados, não são mais uma região infernal. Mundo dos mortos. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Tirou da sepultura e nos trouxe para estar assentados com ele nas Sim. regiões celestiais. Se ele subiu, é porque ele desceu. Ele desceu com propósito. Ele desceu, João para 3 nos diz que... resgatar. Ele precisava descer. Sim, no mas mundo ele dos desceu, mortos. não diz mundo dos mortos. Você está falando em carne, humanidade, humilhação. Em nenhum momento vê esse texto que desceu mundo dos mortos. Tanto Paulo quanto João estão Paulo falando de Em encarnação. Efésios, ele não está falando, pastor, de humilhação. Ele está falando de regiões mais baixas da Sim, terra. mas- Ele está falando de uma localidade. Não, mais Está falando- baixas da terra, não está dizendo ali que é inferno. O inferno, entendo- porventura, está no centro da terra? Eu entendo. Alguns estudos apontam o inferno como no centro da terra. Meu Deus mas do céu. Provérbios diz, mas não é o caso. Provérbios diz que o inferno é para baixo. O inferno é para baixo. A O Hades palavra- é para baixo. É descer. Não é só descer em humilhação. A palavra inferno, do latim, é lugar inferior, estado inferior. Se eu estou morto em meus delitos e pecados, eu estou em estado inferior. Estou separado de Deus. Então, inferno é um estado inferior. Não está falando de localização geográfica. Tá? Então, nós devemos ter muito cuidado. E o pastor citou Pedro, dizendo que Jesus foi lá pregar o Evangelho. Pedro 3, 18, 19. Tá? Nesse texto, em nenhum momento está dizendo que ele foi pregar aos mortos. O irmão leu esse texto aí, quando começou aqui sua palavra. Ele Veja, foi pregar aos espíritos. sim. Agora, Os espíritos em prisão. isso, agora continua lendo o texto. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé. Como o irmão Nos falou dias aqui de Noé. nos Agora dias de Noé. continua, por favor, o texto. Os espíritos de prisão que estão aprisionados desde os dias de Noé. Que Não está falando desde os atentaram- dias. Não está falando desde os dias. Nos dias. Nos dias Não de Noé. coloca a palavra no texto. Agora, próximo versículo. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas Enquanto, se ou seja, salvaram, naquele período. Aham. que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso. Veja só, irmãos, tá? Isso é muito interessante, que nós prestemos atenção aos detalhes. No texto está dizendo que foi pregado o evangelho enquanto eles estavam vivos nos dias de Noé. Tá? Foi por esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, é o mesmo Espírito que usa Noé para pregar o Evangelho, enquanto estão vivos. Agora imagina que Deus é injusto. Jesus morre na cruz e vai lá, chega lá no inferno e diz, gente, quem que é daquele período que enquanto Moisés está fazendo a arca, eu vim pregar o Evangelho para vocês. Que injustiça é essa? Não vai pregar para todo mundo? No texto, não está dizendo que pregou. A palavra pregar aí, no grego, é kyrizo, que está fazendo referência que Noé é o pregador da justiça, que é nada mais aquele que fala o que uma autoridade ele fala. Deus disse, Noé, vai chover, fala isso. E falou isso. Noé, tá, ele está fazendo o que Deus disse. Então, no texto, não está referindo a pregar o evangelho em nenhum momento. Tá? Mas o Senhor Jesus Cristo, o texto está dizendo que ele pregou para os espíritos aprisionados, que estavam em prisão. Os espíritos... Qual que é o texto, pastor? 1 Pedro 3, 18 e 19. Ele pregou aos espíritos. 1 Pedro, capítulo 3, 3, versículo Isso. 18 e versículo versículos 19. 18 e 19. Isso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para cumprir a justiça de Deus. O que Jesus precisava fazer? Morrer por todos. Isso. E essa morte, ele desceu à sepultura, Hades,
Nós concordamos aqui que Hades é sepultura. Inferno, que nós estamos falando aqui, é sepultura. Não, inferno não é sepultura. Sepultura, Davi, ainda seu corpo permanece na sepultura. Davi estava no inferno? A alma, né? A alma de Davi estava no inferno? Mas, enfim, a morte espiritual, Jesus morreu a nossa morte, ele desceu ao inferno. Jesus foi para o inferno? Foi para o inferno. Os textos que nós lemos está dizendo que ele foi. sepultura. Ele pegou Hades, o Hades e Sheol é inferno. Para Pedro ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Sheol não lhe fará dano algum. Agora esse texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como que o senhor entende isso, pastor Ronald? O que seria esse pregou aos espíritos em prisão? Isso, é muito interessante, tá? A gente sempre leva o contexto, senão nós fazemos uma heresia, criamos um pretexto. Veja, os quais em outro tempo, veja o versículo seguinte, né? Os quais em outro tempo foram rebeldes. Isso, foram desobedientes. Quanto à longanimidade de Deus se esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram, que também, como uma verdadeira figura, vos salva do batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, aqui não está falando de que Jesus pregou o Evangelho. Está dizendo que Noé, naquela época, ele fez o que deveria fazer. Tá? Nada mais do que isso. Tá? Não está falando aqui que pregou o Evangelho. Mas que prisão é essa que os espíritos estavam presos? Não, essa prisão, eles estão presos. Aqueles que não creram no que Noé diz, eles estão presos. Agora está falando a mesma coisa. Vocês agora, cuidado. Deus foi longânimo, eles não aceitaram, estão em prisão. Agora vocês também tenham cuidado, que o versículo 20 está dizendo, tá? Os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade Deus esperava. Tá? Se nós lermos todo o contexto, tá? Nós vamos ver que Cristo aqui, ele está usando Noé, o Espírito de Deus está usando Noé. Tá? Não está falando aqui que foi Cristo que foi. Tá? No texto, a gente tem que ter cuidado nesse contexto. Tá? Então, no seu entendimento, Jesus não desceu para lugar nenhum? Não, ele falou que ele ia para o Pai, diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Uai, então Jesus errou. Ou Deus Pai errou. Não, você não vai vir aqui não, vai para o inferno. Aí eu acho meio estranho isso. Não disse assim? Em tuas mãos entrego o meu Espírito, está tudo consumado. Também o entendimento que Paulo tem aos Efésios dizendo que ele desceu às regiões mais baixas da terra. Sim, mas mais baixo da terra, ali no texto, não está falando em nenhum momento que é inferno. Está falando mais baixo da terra. Que no próprio Paulo, entende o que é o mais baixo da terra aí? O próprio Paulo disse que é humilhação. Ele se fez homem, como homem, se fez servo. E como servo, foi obediente até a morte da cruz. Ou seja, Jesus desceu ao máximo, que é até a morte e morte de cruz. Aí o texto diz, por causa disto, Deus se exaltou soberanamente. Veja que a antítese é muito claro. Ele desceu e por causa disso, Deus se exaltou. Então não tem inferno aí. Se ele venceu a morte, sim. Né? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versículos 54, sim. 55, 56, 57, 58. O que Paulo está dizendo lá, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, vai se cumprir a palavra que está escrito. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou. Por isso, eu estou defendendo aqui que ele desceu a essa região do inferno para vencer a morte, porque a morte, ela levou o homem para esta condição de estar separado de Deus. A morte foi vencida no inferno ou foi vencida na cruz, quando Jesus disse está consumado? E a morte foi vencida quando ele tomou das mãos do diabo a chave do inferno e da morte. O texto de Hebreus, o escritor dos Hebreus está dizendo que ele na sua morte, né? Sim, ele na sua morte, está consumado, morreu. Isso. Aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é o diabo. Isto é, o diabo.
para pôr em liberdade todos aqueles que por toda a vida estariam aprisionados com medo o salário do da pecado morte. é a morte. Jesus morreu, pronto. Está aniquilado aquele que tinha o império da morte, porque ele pagou a dívida em nosso lugar. E pronto. Eu não vejo aqui razão de Jesus ir ao inferno. Eu sei que o irmão está tentando dizer, até vou citar o texto, de Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Tá? 7 e 18, né? É 17 e 18, né? Diz que, e quando eu vi que a seus pés mortos, pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eu que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, as pessoas criam na sua cabeça que o inferno é um local com uma porta, se é de ferro ou madeira, aí Jesus vai, entra lá no inferno, diz, agora Satanás, vou pisar você, vou acabar com a sua festa, tomar as chaves da morte do inferno. Pelo amor de Deus. Isso é gnosticismo. Tá? Evangelho de Nicodemos, está citado isso no gnosticismo. Jesus não está falando isso. O que é porta, o que é chave? Vamos entender. Tá? Eu só vou citar os textos, tá? Eu não vou ler, né, que o nosso tempo não convém. Tá? Mas os irmãos que querem estar em casa, podem ler. Tá? Se você ler 2 Samuel 15, versículo 2 ao 4, Provérbios 31, 23, Ruth 4, 1 ao 10, João 29, 7, Mateus 16, 18, todos esses textos, Mateus 16, o que o senhor citou, que é as portas do inferno. Tá? O que é porta? Em todos esses contextos, é local onde se faz juízo, onde se toma decisões. Então, o diabo, ele simplesmente, ele tinha autoridade sobre nós porque nós estamos em pecado. O pecado nos mantinha em prisão. Quando Cristo morre, isso acabou a festa. Eu paguei por ele, o que Paulo diz, rasgando a cédula que era contra nós, tá? Despojou aquele que tem o império da morte. Ou seja, despojar é tirar toda a armadura, toda a confiança. Satanás tinha confiança que eu iria para o inferno, porque eu era pecador, não tinha condição de cumprir. Agora, Jesus vence, pronto. Agora, ele diz assim, agora a decisão é minha. Eles estão livres. Quem crê está livre. Em nenhum momento está dizendo aqui que a chave, existe um inferno com uma chavinha. Satanás tinha uma chave e bateu no diabo e pegou a chave do inferno. A ideia de chave é acesso. Quem tem chave abre porta. Isso. Quem tem chave entra. Autoridade. O que o pastor está dizendo é que seria uma linguagem simbólica, então. Isso. No texto é uma linguagem simbólica. É judaísmo, hebraísmo. É autoridade. Mas a porta, o Senhor Jesus, quando diz no texto de João, né? De Mateus, aliás, ele está falando, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As autoridades do inferno. Essa autoridade. Isso. Autoridade de quem? Do inferno. Do inferno. Satanás não prevalece. Então, isso não quer dizer que o Senhor Jesus desceu e ele teve que ir ao inferno para fechar essa porta ou para tirar das mãos a autoridade. Ou seja, a partir de hoje, você não vai dominar mais sobre o homem, porque o homem tem uma escolha. O homem tem a liberdade em mim, que eu venci a morte. O salário do pecado é a morte. Eu morri. Isso, Paulo pronto. Escreve, né? Morri, okay. Logo Jesus morrendo, logo todos morreram. Isso, a justiça pronto. Foi feita. Tirou das mãos do diabo. Isso, muito bem, pastor. É isso mesmo. Mas a essa morte porta é aí qual sim. porta? Mas a porta que Jesus está falando, não é a porta do inferno? Porta é autoridade. Não é inferno, porta do inferno. Autoridade. Mateus 28, 18, Jesus ressuscita e diz assim, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Agora, ele leva essa autoridade para ele? Não. Ele olha para os discípulos e diz, toma, eu vos dou autoridade, ide em meu nome. Tá? Então, a autoridade ali, está falando, a porta é autoridade, chave é autoridade. Tá? Não tem nada a ver com uma chavinha que, vou destrancar o inferno. Não existe isso. Tá? Pelo menos o que eu estou vendo aqui, tá? Eu citei todos os textos. Tá? O inferno que Jesus cita, porque Jesus falou a respeito do inferno. Não tem mais os homens que matam e depois disso não tem mais condições de fazer nada. Antes temam a Deus, sim, né, que tem poder, sim, Deus tem poder, além de matar, lançar no inferno a alma e o corpo. Isso. E que inferno é esse que o Senhor Jesus está falando? Então, esse inferno eterno. Isso é condenação. E quem tem autoridade? Só o Pai. Porque ele sempre teve autoridade. Agora, nós éramos enganados por Satanás. Igual a Eva, né? Foi enganado.
qual foi o pecado de Eva? Foi engano. Ela foi enganada. Ela Não, foi, mas o ela, pecado que ela cometeu. Ela desobedeceu a Deus. Não, pecado não é desobediência. Antes, o que acontece? Ela desejou, Desejou. Mas por que ela desejou? porque era agradável aos olhos. Por que porque ela se tinha- tornou agradável? Porque ela, a intenção de querer ser igual. Querer, Mas por que ela quer ser igual? No texto. Tá? É muito importante para nós pensarmos isso, porque senão nós só repete o que todo mundo repete. A desobediência é o pecado. Não. Se a gente volta à história, Adão e Eva estavam tranquilos até que Satanás vem e lhes dá uma palavra diferente daquilo que Deus disse. Quando Eva não acredita, e essa palavra-chave, tá? Quando não acredita que Deus fala a verdade e acredita no que Satanás diz, acabou, pecou. Por isso, João 3,16 diz que para todo aquele que nele crê, a salvação está no crer ou no crer. Se eu creio, eu vou fazer o que Deus diz. Se eu não creio, eu vou fazer o que Satanás diz. Tá? Então, Jesus, em Atos, que o irmão citou, que Jesus morreu, tá? Por que disse Pedro assim? E era impossível que a morte o retivesse. Por que era porque impossível? ele não desobedeceu. Não está escrito ali que não desobedeceu. Diz assim, porque está escrito, não deixarás a minha alma na sepultura. Olha, veja só, está escrito, isso é importantíssimo. Mas se Jesus, em alguma só tradução- deixa eu terminar. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aí acabou. Paulo disse assim, vã seria a nossa fé. Então, o fato de Jesus ressuscitar é a maior prova que Deus é confiável, porque não foi a morte, não foi a sepultura, não foi soldados romanos, não foi selo do governador que deteve Jesus na sepultura. O que venceu a morte foi, está escrito. Tá? Então, isso é importante. Eu sempre digo para os meus alunos, se teu problema não é a morte, sossega, porque nem a morte segurou o que está escrito. Então, a fé está fundamentada aí, no crer. Então, eu sou salvo porque eu creio. Pronto. Tá aí, Bom, gente, vamos lá. A gente tem que ir para o intervalo. O tema, vocês perceberam, né? Eu não preciso falar nada. Ou seja, o debate está rolando aqui, livre, leve e solto. Né? Então, manda a sua mensagem para cá, 12997472010, 12997472010, dando a sua opinião digitada ou em áudio, ou através do nosso YouTube, youtube.com/eutonavida, ok? Música boa, toca na vida. A vida é tudo de bom. Olha, e voltamos com o nosso debate, já indo aí para a reta final do nosso debate, na rádio. Pode sair do ar a qualquer momento, para o nosso intervalo, mas você pode participar conosco através do YouTube, youtube.com/eutonavida, ok? Vem para cá, participa conosco, se você puder, já dá o seu joinha aí, dá a tua opinião. Vamos a uma prévia da nossa enquete. Jesus foi ao inferno pregar aos mortos? Caramba, deu uma virada aqui violenta. Sim, 20%. Não, 80%. Então, quer dizer, o não subiu consideravelmente agora para 80% das pessoas dizendo que não, ok? 80%, tá ao contrário aqui, produção. Então, vamos lá. Então, o sim, 20% e o não, 80%, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Luiz Fernando dizendo aqui, e a religião espiritismo não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo ensina sobre as coisas espirituais de Deus. Bom, muito provavelmente aqui deve ser a discussão do Luiz Fernando com o Lucas Mateus. Estão discutindo aqui no nosso chat. É muito legal que isso aconteça, os ouvintes interagindo. Tem um debate aqui, um debate lá. Né? Pastor Antunes, tema muito interessante. Eu acredito que não. Jesus não foi pregar no inferno. Jesus veio para os vivos, para pregar aqueles que têm salvação. Pastor Marcelo Cristiano, a paz do Senhor a todos. Dizer que Jesus desceu ao inferno, com todo respeito ao pastor, é uma falta de Bíblia tremenda. Com o devido respeito, me mostra nas Escrituras onde isso está escrito. Bom, então volto com os nossos convidados, é o último bloco, então quase que considerações finais aí, mas eu deixo aí a pergunta do pastor Marcelo, que certamente foi o pastor Elias, ele está pedindo que o senhor prove na Bíblia. Uau! Né? Porque ele está dizendo aqui o seguinte, ó, dizer que Jesus desceu ao inferno é falta de Bíblia. Com o devido respeito, me mostra nas Escrituras onde está escrito isso. Bom, os textos que nós lemos, né, são os textos que indicam que Jesus tenha descido ao inferno. Jesus desceu ao inferno. A 1 de Pedro, confusão capítulo aqui, 3, 1 correto? Pedro 3,19, Efésios, capítulo Efésios 4. capítulo 4, versículo 9,
4 e 9, né, Hebreus 2,14, Apocalipse 1 e 8, né, é os textos que se tem, que se acredita por esses textos que o Senhor Jesus, ele foi ao inferno. E é claro que todos nós precisamos sempre estar melhorando, aprendendo um pouco mais, estudando um pouco mais da palavra, né, e nem todos nós chegamos ao pleno conhecimento, né, mas o Senhor Jesus está nos ensinando. Pastor, é interessante, tá, irmãos? Eu sei que não é fácil, tá, irmãos? Eu confesso que a primeira vez que eu estudei o tema, espiroquei, tá? Mas a gente está para isso, né? Espiroquei. Espirocar é entrar em confusão, né? Porque eu sempre preguei que Jesus desceu ao inferno. Mas quando eu estudei no bacharel de teologia, e o meu mestre me mostrou, me provou, no grego, no hebraico, aramaico, no histórico, no contexto histórico, eu falei, meu Deus, né? Então, aí sim, tá? Quando a gente aprofunda no texto, faz exegese, diz, nunca mais, porque Jesus morreu, está consumado, está consumado. Ou ele falou a verdade, ou ele mentiu. Tá? Ah, mas os santos do Antigo Testamento, a Bíblia diz que todos os santos que creram nunca foram ao local intermediário, sempre estiveram salvos. Eu vou ler só alguns textos, Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não mandou para um lugar intermediário. 2 Samuel 12, 23. Porém agora que está morto, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Davi disse, eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Já está no seu local. Romanos 4 diz assim, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Agora o justo vai para um lugar que não é o céu, tá? Não existe isso na Bíblia. Tá? Está claramente aqui que ele morreu, foi para o céu. Tá? Então, em nenhum momento o texto bíblico nos mostra, tá, que haja um local intermediário. Agora, só para terminar aqui, o termo Geena, tá, que é o Vale de Rinom, né, que Jesus usa em Mateus 5, 22, 29, tá, ele está se referindo a um local onde as pessoas ofertavam sacrifícios, os seus filhos como sacrifícios, a um Deus chamado Moloque. E um rei de Israel, ele vai fazer disso um lixão. E nesse lixão sempre havia fogo e lixo. E ele jogava enxofre para colocar mais combustível nisso. Jesus olha e diz, o inferno é assim, onde o bicho não morre e o corpo, né, o fogo, aliás, nunca se apaga. Ele está olhando para o Vale de Rinom, que é o lixão que se chama Geena, tá? Bom, vamos às considerações finais então dos nossos convidados. Eles terão 2 minutos cada um para dar o seu posicionamento final, te levando a entender o ponto de vista de cada um deles, ok? Então nós começamos com o pastor Elias, correto? Lá no início do debate? Sim. Foi a primeira consideração. Então agora começamos com o pastor Ronald, que terá 2 minutos para fechar o assunto, dar a sua conclusão, inclusive dando o endereço da igreja, ou do seminário, dados de contato e assim por diante. Amém. Meus irmãos, tá? Como eu comecei com o texto, termino com o mesmo texto, tá? Está consumado. Tá? Eu sei que tem muitas teorias de várias vertentes, tá? Mas o texto bíblico é muito importante a gente prestar atenção. Está consumado. E o salário do pecado é a morte. Jesus morreu. Tá? E ele morreu justamente para nos provar que é possível crer naquilo que ele disse. Adão e Eva não creram, por isso foram separados de Deus. Cristo morre crendo, em esperança, ele disse assim, que deu a sua alma, a sua vida. Tá? Ou seja, ele morreu, ressuscitou, tá? E Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós cremos, por isso somos salvos. Tá? Então, é importantíssimo que nós entendamos, tá, que Jesus consumou na cruz.
Tá? E nossos endereços, né? Instituto Teológico Metanoem, inclusive eu trouxe a minha apostila, essa apostila do bacharel, né? Cristologia, tem mais de 100 páginas, né? É muito material, que podemos discutir. Venha, né? Meu contato, né? É o 12 988 35 54 70, fazemos aulas online também. Saudações aos meus alunos de outros estados, de outras cidades que estão conosco também. E meu pastor Daniel, né? A minha igreja em Jacareí, também o contato no Instagram, rr.antesana, tá? Entre em contato com nós, estamos para servir. Obrigado, pastor. Quase, eu pensei que ia falar RR Soares. Não, rr.antesana. Antesana com Z. Antesana com Z, tá? Estamos para servir. Eu também, né, já vou aproveitar, tenho 15 segundos, né? Se você se permitir também fazer atendimentos terapêuticos, nós também fazemos atendimentos terapêuticos com programação neurolinguística. Também damos os cursos e treinamentos. Obrigado, pastor. Maravilha, querido. Obrigado pela tua participação. Utilizou os 2 minutos. Pastor Elias, 2 minutos para suas considerações finais. Vamos lá, eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, né? E humildemente também reconhecer que eu fui convencido pela palavra, porque a palavra é verdade. É verdade. Não é? E os textos e as informações que o pastor Ronald trouxe aqui esta manhã mudaram a minha visão a respeito do assunto, tá bom? Eu acredito que não é vergonha nenhuma, assim, porque nós estamos aqui, a intenção do debate é trazer esclarecimento da palavra, e eu também, a minha intenção como cristão, como pastor, como homem de Deus, é não errar. Eu já errei muitas vezes também em mensagens, né, e eu aprendi com o pastor Ronald aqui, né, com toda essa humildade e também com todo esse conhecimento, não é verdade? E, de fato, é irrefutável os argumentos que o pastor Ronald ele trouxe aqui para nós. Então, hoje eu aprendo que eu preciso dar um pouco mais de Bíblia a respeito desse assunto, né? Com humildade também o irmão que falou aí, né? Legal, achei interessante a posição do irmão, o posicionamento do pastor que falou isso. E vamos buscar mais, né? Porque a intenção não é provar nada, a intenção é chegarmos ao conhecimento da verdade. E eu estou convencido, mudei de lado, viu? Amém. Mudei de lado. Eu não... Na verdade, é um texto, pastor difícil. Cláudio Apolinário, pastor Ronald, é um texto que, nas mensagens que eu ministro, eu não falo tanto a respeito deste assunto, não é? Para mim, até hoje, eu aprendi. Foi um conhecimento extraordinário que nós tivemos aqui. E a Rádio Vida, o debate da vida está de parabéns, porque eu acredito que, como esclareceu, tem muitas pessoas sendo esclarecidas também a respeito deste assunto. Quero convidar também os irmãos, né, todos que ouviram aí, nas minhas considerações finais, nossos cultos, né, ali na família de Vale do Paraíba, Alto Santana, Rua Monte Kilimanjaro, número 65, né, os cultos de quinta-feira, às 19h30, aos domingos, às 18h também. Compareça lá e vamos aprender juntos a palavra de Deus em nome de Jesus. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, pastor Ronald. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Maravilha, querido, obrigado pela sua participação e interessante, né? Ou seja, a gente ter um coração aberto para o reconhecimento, né? Ou seja, não é debate por debate, não é conflito por conflito, ao contrário, é levar-nos ao aprendizado. Então, eu parabenizo o pastor Elias pela humildade, pelo seu posicionamento. Né? Já são irmãos gêmeos mesmo. Aprendi um pouco mais, vamos estudar junto. Vamos aprender um pouco mais, já vamos estudar junto, é isso aí. Bom, vamos lá, vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais, com Cláudio Apolinário. Então vamos lá, eu quero ler para você aqui algumas considerações de um estudo que eu encontrei sobre este tema e achei muito interessante, que é o seguinte. A visão protestante sobre a descida de Jesus ao inferno, ou ao Hades, varia entre diferentes denominações, mas há um entendimento comum entre os protestantes de que esta descida deve ser interpretada em consonância com o ensino bíblico e não com base em especulações teológicas. E aí algumas considerações importantes são, uma delas, a visão protestante geralmente distingue inferno, ou seja, um lugar de condenação final, de Hades, o lugar dos mortos. O termo usado no Credo dos Apóstolos, que afirma que Jesus desceu ao inferno, refere-se ao Hades, entendido como o reino dos mortos, e não ao inferno no sentido de punição eterna. O Hades, na visão protestante, era onde as almas dos mortos, tanto justos quanto ímpios, esperavam a ressurreição e o julgamento final. O Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos, um dos credos históricos da fé cristã, diz que Jesus desceu ao inferno.
No contexto protestante, muitos interpretam isso como uma referência à sua experiência de morte e ao fato de que Jesus realmente morreu e entrou no estado de morte, mas não o inferno da condenação. Ou seja, o próprio credo dos apóstolos, portanto, que o protestantismo defende e entende, ou seja, a ortodoxia entende, é exatamente o fato de que este inferno mencionado na Bíblia não é um local literal. Ou seja, não é que Jesus desceu ao inferno, como bem comentado pelo pastor Ronald, e foi lá e pegou uma chavinha, a chave cabe na porta, a porta se abre, né? O pastor Ronald até usou aqui a brincadeira de, é porta de madeira, porta de ferro. Ou seja, não é isso, é uma linguagem simbólica. E aí aqui há algumas diferenças denominacionais. Os luteranos, tradicionalmente, os luteranos seguem a interpretação do credo dos apóstolos, de que Jesus desceu ao inferno, mas entendem isso como uma declaração de sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Eles não acreditam que Jesus foi ao inferno para sofrer, mas para declarar o seu triunfo. Reformados calvinistas. Muitos reformados seguem a interpretação de João Calvino, que argumentava que a descida ao inferno ela é simbólica, referindo-se aos sofrimentos de Cristo na cruz, onde ele suportou a ira de Deus em lugar dos pecadores. Para os reformados, Jesus não foi literalmente ao inferno após sua morte, mas experimentou a separação de Deus como parte da sua obra, a sua obra expiatória. Batistas e evangelicais. Entre batistas e outras igrejas evangélicas, a visão comum é que a descida ao inferno significa que Jesus experimentou a morte em sua totalidade, mas isso não implica que ele tenha ido ao inferno literal. Muitos veem essa expressão como uma metáfora para a profundidade do sofrimento de Cristo, que Cristo suportou em nome dos pecadores. Portanto, Jesus foi ao inferno pregar aos mortos. Acreditar que Jesus foi para pregar aos mortos é entender que a pessoa morreu e ela vai ter uma segunda chance depois de morta. O que não me parece fazer sentido Hebreus 9, 27, com a lógica do Evangelho. Ou seja, a pessoa ela tem que crer, ela tem que confessar com a sua própria boca. Poxa, peraí, mas lá no inferno ela vai ter uma oportunidade para se redimir, para voltar. Aí talvez a gente esteja validando um pouco, talvez, até a ideia do purgatório, né? Vai para um purgatório e aí voltando lá em Tetzel, né? Ou seja, o tilintar de uma moeda, né? Uma alma voltará do purgatório. Ou seja, isso acaba sendo um pouco contrassenso. Então eu também não acredito que Jesus foi ao inferno para pregar aos mortos. Fica claro de que há uma simbologia, a Bíblia usa muito, né, dessa característica da figura de linguagem, né, o próprio Apocalipse é lotado de figuras de linguagem, então há um sentimento de que Jesus teria ido para o inferno, mas aí seria literal. Então nós não cremos, a teologia ortodoxa não crê que é literal, ou seja, é uma figura de linguagem. Talvez muitos fiquem frustrados com essa fala, né? Porque, queira ou não, e aí é o que eu costumo chamar de evangelho antena parabólica. A gente ouve informação, sai reproduzindo a informação sem estudar. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia. Por isso a importância da teologia. Tem muita gente hoje que ainda é contra a teologia. Não estuda teologia não, porque isso aí, a letra mata. E aí nessa de letra mata tem um monte de gente morrendo exatamente por não saber interpretar a Bíblia. Então a teologia ortodoxa também não acredita nisso. Eu como pastor e como uma igreja que segue esta linha ortodoxa, ou seja, da retidão da palavra, nós não entendemos que Jesus foi ao inferno para pregar aos mortos. Ou seja, é uma linguagem simbólica utilizada pela palavra de Deus. Ok? Considerações finais feitas, vamos verificar o resultado final do nosso debate. 19% dizendo que sim e 81% dizendo que não. Ou seja, a maioria da nossa audiência entende também que não, que Jesus não foi ao inferno para pregar aos mortos, ok? Gratidão pela presença de todos vocês, nossos convidados todos na tela. Todos na tela. Gente, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã, nos 96.5 e nas plataformas digitais. YouTube e Instagram, Eu Tô Na Vida.